Dando continuidade ao estudo do livro de Isaías, hoje vamos meditar no capítulo 9, mas vou fazer uma oração. Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, estou aqui meditando na sua palavra. Que o Senhor, nesta hora, o Senhor me ilumine, que o Senhor me abra meu entendimento e o entendimento daqueles que vão ver e ouvir esse vídeo. Que o Senhor nos dê a compreensão, Pai, desse capítulo. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Então, vamos ver o capítulo 9 do livro de Isaías. Começa assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Ou seja, aqui no começo do capítulo 9, o profeta Isaías, ele está falando a respeito já da invasão que aconteceu lá no Reino do Norte. A Síria, ela invadiu o Reino do Norte. O seu rei, chamado Tiglat-Pileser III, ele, no comando dessa invasão, ele invade essas regiões, essas duas tribos, Naftali e Zebulon, e extermina, levam cativo todos eles para a Síria. Então, aqui no começo do capítulo 9, é como se Isaías estivesse enfatizando o que aquelas regiões do Reino do Norte passaram, pelo sofrimento que elas tiveram, pela desonra que elas tiveram em serem dizimadas pelo rei da Síria, durante a invasão do Reino do Norte. Então aqui ele está destacando essas duas tribos, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, porque diz assim, tornou desprezível, ou seja, elas foram totalmente dizimadas, desprezadas, elas foram castigadas quando o rei Tiglat-Pileser III, o rei da Assíria, invadiu o Reino do Norte. Então, por isso que Isaías, ele dá ênfase àquelas duas regiões. Mas aí ele diz, o povo que andava em trevas, no versículo 2, o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra, da morte, ou seja, e os que viviam naquela região de Naftali, Zebulon, viram a luz, ou seja, ele já está proclamando, dizendo que quando o Messias vir, ele vai honrar aquelas regiões que foram totalmente desprezadas durante o reinado, quando o Reino do Norte foi invadido pela Assíria. Aí ele começa dizendo, o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que vivem na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Versículo 3. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas, porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Aqui Isaías está se referindo, dizendo que todas aquelas regiões, todo aquele povo que foi maltratado, né, que foram regiões que foram invadidas, assim, aí ele lembra também como foram
nos dias dos midianitas. Aí ele diz, o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Ou seja, ele está dizendo, olha, vai chegar o dia que tudo isso, toda essa opressão, todas essas guerras, tudo isso vai acabar, porque aqui, como ele falou ali, que o povo que andava em trevas viu grande luz. Ou seja, a imagem da luz aqui é um tema recorrente aqui nas Escrituras, simbolizando a presença de Deus, a verdade, a sabedoria e a salvação. Aqui, Isaías aqui nos diz que essa luz não apenas brilhará, mas será uma grande luz. Isso indica a magnitude da transformação que ocorreria quando o Messias, prometido por Deus, entrasse na história da humanidade. Era uma luz que ele não apenas iluminaria, mas também aqueceria e guiaria o seu povo, daria esperança. Ou seja, ele diz, a frase, né, quando ele diz sobre os que habitavam na terra da escuridão, porque naquela época o povo, tanto os israelitas, o povo que habitava no Reino do Norte, como os que habitavam no Reino do Sul, pelas constantes invasões, né? Era um povo que andava nas trevas, né? E ele diz assim, sobre os que habitavam na terra da profunda escuridão, resplandeceu a luz. Isso nos lembra que a luz de Deus, ela não se limita a um grupo seleto, a apenas um povo, né? Mas essa luz, ela iria brilhar para todos, independente de sua condição, de sua origem ou circunstância, de onde você era, de sua nação, independente de onde você estivesse, essa luz viria para brilhar a todos. Ou seja, a mensagem aqui que Isaías está nos dando é que essa luz seria universal e inclusiva. A luz de Deus, ela estaria disponível para todo aquele que ansiasse por ela e buscasse a redenção. E essa profecia, ela encontrou seu cumprimento no Novo Testamento, quando Jesus Cristo é revelado como a própria luz do mundo, né? No Evangelho de João, Jesus diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então era isso aqui que Isaías estava dizendo, estava falando para aquelas pessoas, né? Que Jesus viria para ser a luz dos que andavam, dos que estavam em trevas. E para nós, nos dias atuais, nós podemos perceber que essas palavras de Isaías, elas continuam a ressoar profundamente. Ela ecoa hoje ainda nos nossos ouvidos, quando nós ouvimos sobre a palavra de Deus e sobre Jesus, né? Porque quando nós nos aproximamos de Jesus, quando nós nos arrependemos e nos convertemos, nós aceitamos Jesus na nossa vida, nós entramos nessa luz, nós entramos nesse reino espiritual e nós fazemos parte agora da luz. Essa luz, ela vem habitar em nós. Então, quando nós enfrentamos nossos próprios desafios e trevas pessoais, sejam elas espirituais, emocionais ou sociais, a mensagem que a luz brilha nas trevas é uma lembrança constante de que não estamos sozinhos em nossas lutas. Deus está conosco, oferecendo sua luz para nos guiar e nos transformar. Então era isso que Isaías estava dizendo àquele povo, que aquele povo, mesmo andando em trevas, mesmo sendo subjugados, como ele destacou aqui as duas tribos lá do Reino do Norte, Naftali e Zebulon, que tinham sido levadas cativas e tinham sido oprimidas e tinham sido profundamente castigadas com aquela invasão da Assíria. Então ele está destacando, né, que elas iriam ser honradas quando Jesus, o Messias, viesse. Essas regiões elas iriam se tornarem, elas iriam ser honradas
quando na presença de Jesus. Então, e ele continua profetizando sobre a vinda de Jesus no versículo 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim. Porque naquela época o próprio Isaías já pensava assim que Jesus viria como um governante, como alguém que viria para governar e trazer paz à terra. E ele diz assim, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim. Então aqui, essa promessa do Messias, ela resume a essência aqui do que Isaías está falando, né? Porque aqui Isaías nos apresenta a promessa de um líder supremo, o Messias, que seria um farol de esperança para o povo de Deus. E essa promessa é recheada de significado e implicações profundas, né? Porque ele aqui está nos lembrando que a presença desse Messias traria alegria e contentamento para o coração daqueles que o recebessem, ou seja, sua vinda representaria um tempo de celebração e regozijo espiritual, onde as tristezas e preocupações elas seriam substituídas por uma alegria abundante. Ou seja, aqui ele começa a destacar quem seria esse Messias. Aí ele diz, o seu nome, começa a dar nome, títulos, né? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ou seja, esses títulos que o profeta Isaías dá para o Messias não são meramente palavras vazias, mas declarações poderosas sobre a natureza e a missão do Messias, porque ele é conselheiro, cuja sabedoria é incomparável, o Deus forte, cujo poder é ilimitado. O Pai da eternidade, quando ele fala, é que transcende o tempo, e o príncipe da paz, que traria reconciliação e harmonia. Ou seja, ele fala de um Deus poderoso, de um Messias que viria e queria ser poderoso em todos os aspectos. Ou seja, esse reino do Messias, ele enfatiza que esse reino dele, o aumento do seu governo de paz, não haveria fim, que ele diz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar. Ou seja, revela que o governo do Messias é eterno e sua paz ela não conhece limites. Isso nos assegura que mesmo em um mundo repleto de incertezas e tumultos, o governo do Messias que viria permaneceria constante e traria uma paz duradoura. E além disso, Isaías nos diz que o Messias estabeleceria e sustentaria o seu reino com justiça e com retidão, desde agora e para todo sempre. Ou seja, essa promessa é uma fonte de grande esperança e conforto. Ali Isaías estava falando para aquele povo, para dar uma grande esperança para eles, né? Para confortar aquele povo. Ou seja, significa que o governo do Messias, que ele iria governar com justiça, restaurando o que estava errado, estabelecendo um reino de retidão e equidade. Porque aqui o Messias prometido é a resposta de Deus para todas as necessidades da humanidade. Ele traria alegria, sabedoria, poder, eternidade, paz. O seu governo seria eterno, sua justiça seria inabalável. E essa é uma mensagem de esperança que ressoa em todos os corações que anseiam por redenção e restauração. Para nós que vivemos após o cumprimento dessas profecias em Jesus Cristo, estas palavras de Isaías continuam a inspirar e confortar, porque podemos olhar para Jesus como o cumprimento perfeito dessas promessas, que aquele que traz alegria, sabedoria, poder, eternidade, paz em nossas vidas, assim como ele prometeu para aquele povo
né? Está prometendo para hoje. Essa promessa ela não terminou, ela continua, porque Jesus, mesmo vindo e cumprindo o que foi relatado aqui na profecia de Isaías, mas ela continua viva em nossos corações para todo aquele que crer no Senhor Jesus Cristo, né? Então, o seu reino de justiça e retidão está disponível para nós também hoje, oferecendo esperança de uma vida transformada e restaurada. Essa entrada no reino espiritual, nesse reino de Deus, não é depois que a pessoa morre, é hoje, aqui, na terra. É hoje, quando nós nos voltamos para Ele, quando nós nos arrependemos e aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, nós entramos nesse reino espiritual que Ele trouxe, que Jesus veio para implantar o seu reino aqui na terra, ainda aqui em vida. Não é depois que a pessoa morre que entra nesse reino espiritual. Não, é aqui em vida. Ou seja, então aqui a promessa do Messias, no capítulo 9 em Isaías, nós somos convidados a receber Jesus em nossa vida e experimentar as riquezas de sua graça e amor. Aí continua no versículo 8. A partir de agora, Isaías já começa a lembrar de outra profecia, da mesma profecia, porque em vários capítulos nós vamos ver que Isaías, ele lança suas profecias, do que iria acontecer com aquele povo. Então, a gente viu no capítulo anterior que ele profetizou contra a invasão da Assíria, lá no Reino do Norte. Inclusive, a gente viu aqui no começo do capítulo 9, como ele já se lembrou da profecia, do que iria acontecer com essas duas regiões lá do Israel do Norte, que elas seriam as mais atingidas lá no Reino do Norte, quando houvesse a invasão da Assíria sobre o Reino do Norte. Mas aqui ele volta a falar a respeito dessa profecia e dessa invasão contra o Reino do Norte. Então começa assim: o Senhor enviou uma palavra contra Jacó e ela caiu em Israel do Norte. Todo o povo o saberá. Efraim, ou seja, Efraim, que é conhecida como Reino do Norte, e os moradores de Samaria, Samaria era a capital do Reino do Norte. Então, Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem: os tijolos ruíram por terra, mas tornaremos a edificar com pedras lavradas. Cortaram-se os sicômoros, mas por cedros os substituiremos. Portanto, o Senhor suscita contra ele os adversários de Ezim, instiga os inimigos. Ou seja, eles começam, os próprios moradores de Israel, eles abandonaram a Deus. Eles eram invadidos, em vez de eles se voltarem para Deus, não, eles, por eles mesmos, como eles dizem, os tijolos ruíram, ou seja, vieram a destruição, mas eles querem, eles mesmos, consertar aquilo que foi destruído. Aí ele diz, aí por causa dessa rebeldia deles, aí o próprio Deus diz assim: mas o Senhor suscita contra ele os adversários, porque eles continuam na rebeldia deles. Então Deus libera que os adversários deles venham contra eles. Aí diz assim: do Oriente vêm os sírios, do Ocidente os filisteus, e devoram Israel a boca escancarada. Com tudo isto, não se aparta a sua ira e a mão dele continua ainda estendida. Ou seja, mesmo Deus mandando toda essa invasão desse povo, mas ele continua com a mão estendida, esperando apenas que aquele povo se voltem para ele, mas o povo não se volta para ele. Aí no versículo 13 diz assim: todavia este povo não se voltou para quem o fere, nem busca ao Senhor dos exércitos. Porque, na verdade, quem estava permitindo que aquele povo, que aquelas nações viessem contra Israel do Norte, era o próprio Deus. Então ele diz: todavia este povo não se voltou para quem o fere, ou seja, era o próprio Deus que estava
permitindo que eles fossem feridos, nem busca ao Senhor dos exércitos. 14. Pelo que o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda, a palma e o junco no mesmo dia. O ancião, o homem de respeito, é a cabeça. O profeta que ensina a mentira é a cauda. Porque os guias deste povo são enganadores. Ou seja, ele está falando ali que o profeta que ensina a mentira é a cauda. Ou seja, lá dentro, na nação de Israel do Norte, os líderes estavam ensinando coisas erradas. Eles não estavam ensinando o caminho verdadeiro de Deus. Os guias deste povo são enganadores, ou seja, os próprios líderes daquele povo estavam sendo, eles estavam enganando. Então, o que é que a palavra de Deus está dizendo aqui nesse versículo 13 e 14, né? Que Isaías está lamentando aqui que o povo, por causa deles não terem se voltado para aquele que o feriu, nem buscou o Senhor dos exércitos, como ele disse, em vez deles se arrependerem de seus pecados e buscar a Deus em humildade, eles continuaram em sua rebeldia. E isso resultou na ira de Deus, que não pôde deixar de agir em julgamento, né? Aí aqui no versículo 15, ele diz, o ancião, o homem de respeito é a cabeça, ou seja, os chefes daquele povo, né, como ele diz assim, os guias deste povo são enganadores. Ou seja, essa crítica aos líderes de Israel aponta para a corrupção e a falta de liderança espiritual que contribuíram para o afastamento do povo de Deus. No versículo 16, no versículo 17, né, fala que a importância de um líder que fosse justo e que fosse espiritualmente comprometido, porque quando os líderes se desviam no caminho da retidão, isso pode ter um efeito cascata sobre o povo que eles lideram. A falta de liderança espiritual pode levar a uma espiral descendente do pecado e afastamento de Deus. Então, um povo que é liderado por um líder espiritual falso, né, corrupto, então isso vai refletir naquele povo. Era isso que estava acontecendo lá com os líderes espirituais de Israel do Norte. Eles eram líderes espirituais corruptos, enganadores, então estava refletindo também no povo, porque ele diz assim, pelo que o Senhor não se regozija com os jovens dele e não se compadece de seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são ímpios e malfazejos, e toda boca profere doidices. Ou seja, todos os órfãos e as viúvas, os jovens, são ímpios e malfazejos. Com tudo isto, não se aparta a sua ira e a mão dele continua ainda estendida. Ou seja, com tudo isso, Deus ainda está estendendo a sua mão, né, para ver se eles se arrependem. Da mesma forma, hoje, nós vivemos sob a graça de Deus em Jesus Cristo. E nós podemos aprender aqui sobre a importância da humildade, do arrependimento e da busca contínua de Deus. Não importa quão longe nós possamos estar afastados dele, Deus está sempre pronto para nos receber de volta em seus braços de amor e misericórdia. Da mesma forma que nós víamos aqui naquela nação de Israel, nós vemos hoje também o pecado que permeia em toda a sociedade, nos jovens, nos adultos, nos velhos, nos órfãos, nas viúvas. Ou seja, a sociedade ela hoje está impregnada pelo pecado. E também nós vemos quantas pessoas, quantos líderes espirituais que não estão, são falsos líderes que estão no meio da sociedade, né? Enganando e o povo sendo enganado quanto à verdadeira vontade de Deus para aquele povo. Então, e por isso que aquele povo também, como estava lá em Israel,
A mão de Deus ela continuava estendida, mas a sua ira permanecia. Então, no versículo 18 diz assim: porque a maldade lavra como um fogo, ela devora os espinheiros e os abrolhos, acende as brenhas do bosque, e estas sobem espessas nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos exércitos, a terra está abrasada e o povo é pasto do fogo, ninguém poupa a seu irmão. Ou seja, aqui o juízo de Deus ele continua indicando que a desobediência, né, que as consequências do pecado e da desobediência, elas não são uma ocorrência única, mas um processo contínuo que afeta a vida do povo. Aqui, Isaías descreve uma cena angustiante de destruição e fogo consumindo a terra, porque essas palavras aqui evocam a imagem de uma terra consumida pelas consequências do pecado, onde a destruição se espalha como um incêndio incontrolável. Então, aqui o versículo 19 está dizendo que o caos que resulta da impiedade do povo, porque ele diz aqui, pela ira do povo, 19, por causa da ira do Senhor dos exércitos, a terra está abrasada e o povo é pasto do fogo, ninguém poupa seu irmão. É como se é uma imagem simbólica retratando a escassez e o sofrimento que resulta no afastamento de Deus e da desobediência. Aqui o povo estava abrasado pelo pecado. As pessoas estavam num pasto. O povo é pasto do fogo e ninguém poupa a seu irmão. Ou seja, as pessoas brigam entre elas, ninguém poupa a ninguém, ninguém tem consideração com ninguém. Aí continua, abocanha à direita e ainda tem fome, devora à esquerda e não se farta. Cada um come a carne do seu próximo. Ou seja, cada um que considera o próximo como um estranho, como um adversário, como um inimigo, e por isso as brigas, contendas. E é isso que nós vemos na sociedade hoje em dia, né? Tanta briga, tanta contenda, né? O amor esfriando, as pessoas não... Da mesma forma que essa profecia para aquele povo a respeito desse fogo abrasador, é o fogo que virá no final, quando vier o grande dia do julgamento de Deus. Então, aqui ele está falando, Isaías destaca aqui essa confusão, essa desordem que prevalece sobre o povo que se afasta de Deus e busca soluções por meio de suas próprias forças. Era isso que estava acontecendo no povo de Israel. E ele diz assim: Manassés ataca Efraim, Efraim ataca Manassés, e ambos juntos atacam a Judá. Com tudo isto, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Ou seja, as tribos, né? Uma tribo ataca a outra tribo, e as tribos se juntam e vêm contra Judá, mas Deus continua com a mão estendida. E a ira de Deus, e não se aparta a sua ira, porque Deus não vê arrependimento naquele povo. E o que Deus quer de cada um de nós é o arrependimento. Pode ser que hoje também nós encontremos pessoas assim. Então, um dos temas centrais aqui no capítulo 9 de Isaías é a promessa de que a luz viria brilhar nas trevas. Então, nós temos que orar que essa luz divina brilhe em nossas vidas e em nosso mundo, porque nós estamos nós vivemos num mundo de trevas. Nós é que temos que sair desse mundo de trevas para o reino da luz, que é o reino espiritual do Senhor Jesus. Então, quando nós tomamos essa decisão de arrependimento e receber a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, da sua vida, você sai desse mundo de trevas e passa para o mundo da luz, aqui em vida, ainda em vida. E é isso que Deus quer. Porque em meio às trevas espirituais, emocionais e sociais que enfrentamos, podemos pedir a Deus que Ele nos ilumine, trazendo esperança, clareza, direção. Nós temos que orar para que a luz de Cristo brilhe nas áreas mais escuras da nossa vida e a vida de outras pessoas, dissipando o medo e a incerteza. Nós temos que estarmos
vivendo na luz e não nas trevas. Aqui em Isaías 9 também, ele abordou o tema do juízo divino, quando ele fala novamente ainda sobre o juízo que viria para aquela nação pecaminosa, pecadora, Israel do Norte, que viria com a invasão da Assíria. Por quê? Porque ali não estava havendo arrependimento pessoal e coletivo. Nós temos que reconhecer nossos erros, pedir a Deus e também pedir a Deus que perdoe os pecados da humanidade, da coletividade, né? Nós temos que pedir a Deus que Ele derrame a sua graça e a sua misericórdia e que possa restaurar, né, a nação, o local onde nós vivemos. Nós vivemos num mundo onde o pecado reina. Então nós temos que orar pedindo a Deus para que Ele possa restaurar as pessoas que vivem no pecado e a sociedade de um modo geral. É assim que Isaías 9 nos ensina, né? Que nós temos que orar por uma coletividade, para que Deus, quando Ele na sua volta, no seu grande julgamento, muitas pessoas que estão hoje vivendo no pecado, elas possam se arrepender e não possam estar naquele lago de fogo e enxofre que está preparado para todos aqueles que rejeitam a Deus. Amém?